Quem é você? Meu nome é Orsi Stum, eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Venâncio Aires. Interessante que tenho duas datas de nascimento, e é interessante explicar. Na realidade, eu nasci no dia 29 de maio, mas quando pedi a segunda via, o datilógrafo, o cartorário, ele errou e pôs dia 21. E devido aos meus compromissos de registros escolares em Curitiba, do serviço militar, eu tive que aceitar e registrar para o futuro, para sempre, a data de 21 de maio. Meus pais, de origem alemã, evidentemente nasceram no Brasil, tanto meu pai, Ernesto Stum, como minha mãe, Rosa Stum. Eles moravam no Paraná, é outro fato que me chama a atenção, e aqui se desenvolveu em União da Vitória. Por alguma razão, que eu não sei exatamente o que, provavelmente por uma questão de mercado de trabalho, eles voltaram para Venâncio Aires e lá ficaram morando um bom tempo. E foi lá que eu nasci, embora meu primeiro irmão tinha já nascido em União da Vitória. Eu nasci lá, fiquei até mais ou menos 1 ano e meio, conforme as informações que eu tenho dos meus pais, e aí retornaram para a União da Vitória e agora, mais especificamente, para um povoado chamado Porto Vitória, que fica à margem esquerda do Rio Iguaçu. E na época era realmente um povoado e hoje, naturalmente, é uma pequena cidade. Esse povoado, na época, ele era muito bonito, ele tinha uns encantos. O Rio Iguaçu, e também tinha um afluente do Rio Iguaçu, um tributário chamado Rio Espingarda, com uma queda d'água, que existe, claro, até hoje. E aquela mata, aquelas montanhas, o serviço de passageiros entre Porto Vitória e União da Vitória, que já era uma cidade, era feito através de lanchas. E ela era um tanto demorada, 3 horas, às vezes um pouco mais, rio acima. A distância era na ordem de 20, 30 quilômetros aproximadamente. Na volta mais rápido, porque era correnteza. Lá eu vivi momentos muito agradáveis, muito felizes, porque lá eu aprendi a nadar neste chamado Rio Espingarda e nadava no Rio Iguaçu, montava a cavalo, então eu tive uma infância muito feliz. Meus pais, de origem bastante simples, tinha um vizinho, que ela, irmã de minha mãe, e essa tia, casada então com o meu tio, não tinham filhos. E aí aconteceu uma coisa, um fato inédito, eu comecei lentamente a frequentar cada vez mais a casa dos meus tios. E eles me ofereciam mais conforto, ofereciam carinho, amor e mais algumas benesses que eu, vamos dizer assim, como uma criança de 2 anos, eu não me apercebia que aquilo era um grande feito. E meus pais, muito amigos do meu tio, concordavam, aceitavam. Diziam, não, ele está muito bem. Então, eu fui almoçando lá, depois dormindo lá. Aí eu dormi uns dias na casa dos meus pais e uns dias na casa dos meus tios. E eu fui ficando lá, cada vez mais. E meus pais se davam excelentemente bem com meus tios. Eram pessoas, tanto meus pais como meus tios, pessoas muito boas. Naturalmente que o meu tio tinha um pouco mais de visão. Ele tinha um pouco mais de cultura também. E ele então me direcionava. E ele me deu uma formação de caráter, de ética, de moral muito forte, muito grande. E os meus avós maternos, minha avó era brasileira, nascida no Rio Grande do Sul, e meu avô paterno veio da Alemanha, não sei com que idade, que eu não cheguei a conhecê-lo porque ele morreu antes, morreu moço, era um professor. Minha mãe, minha tia contava que era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito bondosa e com um bom nível de cultura.
Muito bem. Meus tios, então, me traziam uma vez ou outra para Curitiba, de trem. Levava-se o dia todo para chegar em Curitiba. Saía-se às 6h30 de Porto União da Vitória para chegar em Curitiba no horário 8h30. Mas sempre chegava atrasado, 10h30, 11 horas. E a viagem de trem, para mim naquela época, era muito emocionante. Eu vibrava com aquilo. Por quê? Porto Vitória, situado por terra uns 20, 25 quilômetros, não tinha esse equipamento de transporte. E meu sonho era viajar de trem. Por parte do meu pai, o meu avô, meus avós já eram brasileiros. Meu pai dizia que apenas os meus tataravós vieram da Alemanha, com o chamado navio Fortuna, saindo daquela zona do Reno. Vieram para o Brasil e se embrenharam via São Leopoldo, Rio Grande do Sul, se embrenharam até chegar Santa Cruz do Sul e depois em Venâncio Aires. Nunca consegui dados mais completos, apesar de eu já estar procurando isso há algum tempo, para ver as ligações entre as gerações dos Stum. Quando, aos 13 anos, o meu tio me perguntou, minha tia, e agora? Você terminou o primário na época, no grupo escolar, aí já tinha grupo, em Porto Vitória, e agora você quer estudar mais? Sim. Pois é, então você tem que ir para União da Vitória, ou Porto União, cidades limítrofes, uma Santa Catarina, outra União da Vitória, porque lá tem ginásio, só ginásio, não tinha nem colégio. Pois bem, então vamos. Eu tive que fazer exame de admissão na época. Puxa vida, eu do interior, para enfrentar aquelas pessoas, aqueles estudantes provavelmente mais preparados, vai ser difícil para eu conseguir passar pelo exame de admissão. Fiz, passei e comecei a estudar no colégio São José, um colégio de padres, não me lembro qual é, a instituição, um bom ginásio. No segundo ano, mudei para o Colégio Estadual do Paraná, por iniciativa do meu tio, porque algumas coisas eu achava que era melhor ficar no Paraná já. E lá eu terminei o ginásio. Antes de terminar o ginásio, eu tinha na ordem de uns 15 anos, estava na casa dos meus tios. Meu tio me perguntou assim: Ursi, me diga uma coisa, o que você acha melhor? Nós podíamos agora construir uma casa boa aqui em Porto Vitória, ou nós podíamos para um outro lugar. Curitiba, por exemplo. Eu tive que pensar rápido. Na minha cabeça passou uma série de coisas importantes. Por exemplo, lá eu não tinha mais chance de evoluir em termos de cultura, em termos de educação, em termos de profissão futura. Eu disse Curitiba. Tá bom. Ele aceitou e eu imediatamente ele veio a Curitiba e comprou um imóvel, comprou um terreno e lá ele construiu uma casa que fica na rua Hermelino de Leão, existe até hoje. Muito bem. E aí eu fui imediatamente me matriculei no Colégio Estadual do Paraná, aliás, na época, não sei hoje, um excelente colégio. Dali, terminado, fiz vestibular para o curso de Economia. E me saí bem, terminei Economia. Quando eu terminei Economia, eu já estava empregado na Prefeitura Municipal de Curitiba, ganhando pouco, na época chamada de extranumerário, bagrinho, uma coisa assim. Mas fiz vários concursos e fui subindo na carreira dentro da Prefeitura. E continuamos morando na rua Hermelino de Leão, que na época era um encanto, porque você ficava no centro, para o cinema era ali, 2, 3 quadras, qualquer um dos cinemas aqui na Boca Maldita. Terminado o curso de Economia, eu continuo na Prefeitura, mas já estava galgando melhores posições através de concursos. Fiz também um concurso numa instituição federal, se não me engano, IAPI, passei e fui chamado. Mas aí eu já estava trabalhando, na época, com Ivo Arzua, e Ivo Arzua foi um prefeito rompedor,
um prefeito que incentivava, motivava o funcionário a estudar, a trabalhar e evoluir. E por falar nisso, eu quero só destacar o seguinte: Curitiba foi privilegiado com excelentes prefeitos. E quero destacar, entre outros, Ney Braga, eu quero destacar Ivo Arzua, Jaime Lerner e Saul Raiz. Com esses prefeitos eu tive a chance de evoluir, aprender, absorver novos conhecimentos, como administrar a coisa pública. Com o Ivo Arzua, como ele era um incentivador ao estudo, motivava você a escrever, a trabalhar, evoluir, ele recebeu 2 bolsas de estudo, ou 3, do consulado alemão. E eu vi aquilo, passou pela minha mão, porque eu já era assessor, mas tinha que falar alemão. E nessa oportunidade, então, eu pedi autorização. E o Enno Stefano estava junto. Ele autorizou. E assim fomos para a Alemanha em 1966. Ficamos lá uma temporada estudando administração pública. Isso nos abriu muitos horizontes, o que é a administração pública em termos de planejamento, em termos de controle, em termos de orçamento, em termos de administração de pessoal e tudo mais. Quando nós voltamos, logo depois eu já tive que assumir outras posições. E o Ivo Arzua, sempre rompedor, disse: nós vamos criar o primeiro seminário do Brasil de produtividade e desenvolvimento. E você vai ser o coordenador, vai ser o secretário, você vai organizar esse seminário. Você, puxa, doutor Ivo, eu nunca fiz isso, mas você conversa com fulano, ciclano, da Universidade Federal. Muito bem, realizamos esse seminário, foi um sucesso, teve muita gente de fora, e isso me deu novamente uma boa experiência. Eu quero agora fazer uma parada aqui no meio para dizer o seguinte: em 1962 eu casei com Simara Bastos de Stum. O pai dela, professor da Federal, na época catedrático, no curso de odontologia, e a mãe dela, Vitória Bastos. Era uma pessoa também muito preparada e que passou a ter uma amizade muito forte comigo. E eu me sentia muito bem com essa família também. Casamos 1 ano depois de namoro e noivado. Foi rápido. Eu já tinha 30 anos e nós, então, fomos morar nessa casa aqui da Ermelinda de Leão, que eu fui um dos beneficiários. E lá nós ficamos morando mais de 20 anos e depois nós nos mudamos para Ubaté, para um apartamento. E eu quero destacar aqui também um detalhe. Toda a minha evolução, a minha dedicação ao trabalho, ao estudo, devo muito a Simara. Ela me ajudou muito, dando apoio de casa. E esse foi um fator para mim inesquecível, importante. Muito bem. Na prefeitura eu fui evoluindo. Chefe divisão, assessor do prefeito, diretor do departamento, diretor do Instituto Municipal de Administração, que promovia o aperfeiçoamento do administrador público, promovia seminários, congressos. E dali fui chamado para assumir a Secretaria da Fazenda, isso já na década de 60. Na Fazenda, como eu já entendia alguma coisa de orçamento, nós continuamos com a equipe, elamos o orçamento por programa, fizemos dois instrumentos, além do orçamento, também um instrumento de controle financeiro, que seria uma espécie também de orçamento financeiro. Esse instrumento nos deu chance de equilibrar as funções, as finanças municipais com muita segurança.
Depois de praticamente 4 anos, eu deixei a secretaria, embora o prefeito seguinte pediu para permanecer. Mas eu achava que dei a minha contribuição nisso, e mesmo porque tinha outras oportunidades. Mas deixei na parte deixamos, porque era uma equipe, a parte financeira e orçamentária num equilíbrio perfeito, e com isso a Prefeitura de Curitiba conseguiu uma credibilidade impressionante. Todos os órgãos financeiros, instituições financeiras, bancos e outras instituições estavam constantemente na Prefeitura oferecendo recursos para realização de novos projetos grandes no município de Curitiba. Temos que observar bem que o município de Curitiba, até Ney Braga e depois, principalmente, com Iguaçu, ele era um município constituído, a sua população constituída de quê? Aposentados, servidores públicos, militares, mas não havia fonte econômica para nós conseguirmos um aumento de receita e podemos investir mais. Com Iguaçu, com o novo plano que ele desenvolveu e incentivando a instalação de indústrias na chamada, aqui no Pinheirinho, que foi um trabalho de muito estudo, de muito trabalho, ele conseguiu trazer as primeiras indústrias. Depois, Jaime Lerner deu um novo incentivo a esse trabalho. Iguaçu, então, criou a URBS, criou a IPUC, criou a FREI. Foi um trabalho que você não podia parar. Você tinha que resolver, você tinha que evoluir. E é interessante que ele fazia, ele via o aspecto externo e o interno também. Ele internamente, ele tinha que melhorar, ele tinha que reorganizar a prefeitura internamente. E nesse particular eu fui chamado e contribuí bastante. E isso me trouxe enormes satisfações para mim, pela evolução que eu tive nesse período. Daí, em 1968, fui chamado pela Universidade Federal do Paraná para também contribuir como professor nos cursos de administração e de economia. E acabei aceitando. E ali fui, paralelamente com essas funções na área de serviço público inicialmente, também fui dando aula e aprendendo mais. E pela Universidade Federal eu me aposentei. Eu estava no curso de administração, no departamento de administração geral e aplicada. Quando era Jaime Lerner, o prefeito, recebeu uma solicitação do Parigô de Souza para eu ir para o Estado. E eu estava muito bem, porque nesse momento eu era assessor do Jaime Lerner. Eu disse, Jaime, eu queria ficar aqui e tal. Eu disse, mas é bom, você vai para lá, né? E o prefeito na época era nomeado com a aprovação da Assembleia. E tá bom, então eu vou. Então eu fui. E aí que eu assumi o Departamento Estadual de Serviço Público. E o Parigô disse diretamente para mim, me chamando no gabinete, Ursi, arrume. Ursi tem série de coisas lá, por favor, trabalhe nisso. Trabalhamos, modificamos, reorganizamos, demos um desenvolvimento racional no trabalho. As operações se tornaram mais simples, mais eficientes, sempre pensando em termos de equipe. Ainda no Departamento Estadual de Serviço Público, com o Parigô, começou-se a estudar, criou-se uma comissão para se reorganizar o Estado do Paraná, na sua estrutura, nos seus procedimentos, nos seus projetos, no seu orçamento, suas leis, e naturalmente eu tive que participar disso, dando a minha contribuição. E aí criou-se o Estado dentro de uma organização sistêmica, isto é, um sistema aberto. E houve modificações profundas, que no começo foram bastante difíceis para ser implantadas, em parte pela não aceitação. E quando
Isso continuou com o governador Emílio Hoffmann, que disse, não, vamos tocar para frente. Quando o Jaime Canet assumiu, ele estava com o projeto pronto e a lei estava na Assembleia e foi aprovada. Foi, naturalmente, um salto muito grande na concepção do serviço público estadual. E ele foi se desenvolvendo. Até alguns anos depois, aí houve mudança política e, particularmente, não vai aqui crítica, mas houve mudanças, não sei se foi para melhor. Bom, eu estava aí no Estado, porque o DESP foi transformado em Secretaria de Recursos Humanos, eu era diretor, substituindo o secretário constantemente. Aí surgiu um convite do presidente da Telepar. E aí foi um novo desafio. E aí tive aquele momento difícil de dizer, olha, eu vou deixar aqui por uma outra situação. Fui para a Telepar. Fiquei trabalhando no gabinete e também junto com o Renato Johnson e depois com os outros presidentes também. Mas, durante também assumi a Fundação Telepar. Era um outro órgão interessante porque na Telepar você tinha uma ação e como você tinha resposta, você tinha reação, porque a população telepariana, de um modo geral, era de um bom nível. E isso facilitava muito o trabalho dos técnicos. O trabalho dos técnicos na evolução da Telepar. Nós tínhamos, como teleparianos, uma satisfação, inclusive um orgulho muito grande de trabalhar nessa empresa, porque anualmente era considerada a melhor empresa de telecomunicações do Brasil. Infelizmente, nós não podíamos investir tudo o que nós queríamos, né? Porque parte daquilo, da nossa receita, era destinada também para estados menos favorecidos. Mas os presidentes, o Renato Johnson, o Garbi, Gilberto Geraldo Garbi e outros foram excelentes, foram muito bons, sempre olhando para frente. Inovações, sempre tinham inovações. Uma das inovações que eu quero aqui expressar foi o primeiro celular criado no Brasil, que instalado, foi em Curitiba. E eu tive então a satisfação de receber entre os 20 gerentes ou diretores da Telepar, um celular também, porque era a fase experimental. Era fase experimental, ver se o sistema satisfazia. E, na época, o celular era um tijolão desse tamanho que você não tinha como carregar aquele negócio, né? Era motivo de gozação. E, bom, depois a coisa foi evoluindo, depois São Paulo, claro, não podia ficar para trás, né? Mas foi assim para frente. E quando estava na Telepar, quero dizer, eu fui chamado novamente pelos governos, uma vez por Ney Braga, outra vez por Jaime Lerner, para contribuir com o Estado. Mais uma vez com a Secretaria de Administração, como diretor-geral e substituto do secretário, e numa outra ocasião com o presidente da Celepar, que também era uma instituição, um órgão muito bom, um órgão tecnológico. E quando houve a solicitação, os presidentes da época diziam, puxa, Orsi, olha, eu não tenho mais vontade de sair da Telepar, porque tinha um ambiente de trabalho muito bom. As ações minhas, elas tinham, como eu te disse, respostas rápidas, e você contribuía para a evolução constante. Mas era uma questão também de bom relacionamento com o Estado, né? Então, tudo bem, fui. Fiquei os 4 anos na Celepar e os 4 anos na Secretaria de Administração. Mas também na Prefeitura de Curitiba, o Jaime Lerner, era prefeito, pediu também ao presidente da Celepar para ir lá para contribuir mais uma vez com a Prefeitura. Lá fui eu novamente. Quando saí, Jaime Lerner fez um monte de agradecimentos, não posso dizer que fosse merecido.
Voltei para a Telepar, voltei para a Fundação Telepar. Durante mais um tempo de trabalho, surgiu a compra da Telepar por uma instituição privada. E aí, e agora? Bom, pedi para me demitirem. Você não pode, aí foi aquela luta, você não pode sair, não deve sair. Não, mas eu vou ficar, eu já estava com 66 anos por ali. Bom, depois de muito trabalho, muita luta, eu consegui me demitirem. Porque aí eu levantava os fundos, algumas vantagens a mais. E fiz bem, porque os outros foram demitidos, foi uma sequência. E aí essa empresa privada que assumiu, ela queria descartar lentamente vários funcionários, vários empregados, e queria fazê-la funcionar com menos gente, mas obtendo grandes vantagens financeiras, grandes lucros, né? Mas tudo bem, eu compreendia isso e felizmente consegui a aposentadoria e dali para frente não queria mais assumir trabalho formal, apenas questão de algumas assessorias, um trabalho assim eventual. E o que eu poderia ainda dizer assim com muita satisfação que na universidade eu tive também o prazer de dar aula tanto para o curso de economia como para o curso de administração como professor, né? Evidentemente, às vezes lecionava por algum pouco tempo em forma de palestras ou curso de curta duração em outras instituições. Quando ainda professor, nós criamos aqui um evento e que foi considerado pelos grandes administradores nacionais como o melhor do Brasil até então. Era a Convenção Nacional dos Administradores, na época chamado de técnicos de administração. E talvez, como disse o presidente nacional dessa organização, nenhuma coisa, sobrou dinheiro, sobrou. E esse dinheiro vai para o Conselho Regional de Administração, para a nossa construção do prédio, para a construção do nosso prédio. E assim foi feito. Também depois participei na organização e presidi talvez o primeiro congresso de direito administrativo, também em Curitiba. Na época, um dos baluartes foi o professor Oliveira, autor de vários livros, Direito Administrativo. E tivemos a participação de palestrantes em nível internacional. Voltando ainda à atividade de magistério, nesse período também eu fui para a Espanha. Fui para Madrid, onde, por uma bolsa de estudos, também participei do curso de administração pública. E, novamente, os horizontes se abriram mais. Essa visão, tanto da Alemanha como da Espanha, me deram uma visão bem mais ampla, no sentido holístico, no sentido de planejamento, no sentido de enfoque da sociedade, né? E isso me ajudou muito, inclusive, no magistério. E depois nos trabalhos como consultor que tive fazendo com outros companheiros. Mas alguns detalhes interessantes aqui voltam um pouco para a parte sentimental. Eu me criei em Porto Vitória praticamente aos 13 anos, depois ia lá só nas férias só para as férias. Encontrava meus tios, encontrava minhas mães, meus pais. E é interessante que eu então fiquei com 2 pais e 2 mães, né? E meus valores sentimentais até hoje, elas têm uma ligação muito forte
com essa pequena cidade. Na época era chamada inclusive de Suíça brasileira, porque já tinha uma pequena iluminação e você chegava de lancha e tinha aquela iluminação, o rio espingarda com a queda e aquele morro, aquela montanha, aquele vale. Lembranças maravilhosas. Dando um salto agora já como adulto, sempre gostei muito de esporte, desde criança. Natação, montar cavalo, basquete, futebol, vôlei, sempre gostei. Também no ginásio, e muitas vezes no ginásio eu participava da equipe que representava o ginásio para disputar jogos em outras cidades por perto. E isso trouxe naturalmente para Curitiba. E aqui então, vôlei, basquete, natação, futebol, além de corrida, disputei algumas corridas, menos as de 100 metros, ali não era lá o melhor. E então, na natação, tem alguns fatos que me chamaram muita atenção, porque nós formamos um grupo. Esse grupo, Nestor Bueno, falecido, Heron Arzua, o pai dele, Guido Arzua, também o Chidi e outros mais. Nós ficamos desde 1972, praticamente até hoje, o Heron até hoje, eu já pouco vou lá, porque optei por outro tipo de esporte, mas me trouxeram também belas lembranças, porque além do exercício em si, a gente conversava muito assuntos sérios de administração pública. E eu me lembro bem com o querido amigo, irmão Nestor, que era secretário de planejamento, nós ficávamos andando em volta da piscina para aquecimento. Ele dizia assim, no planejamento, no orçamento, para o ano que vem eu estou pensando em fazer assim, assim, assim. E nós discutíamos enquanto andávamos uma hora praticamente, e isso ajudava reciprocamente com a evolução do nosso trabalho. Tudo isso acontecia no Clube Curitibano, que também foi novamente um local maravilhoso, encantador, pela grande variedade de possibilidades de você desfrutar esportes, festas, massagens, academia, outros esportes como tênis, etc. Né? Então, e realmente, quando eu saí aqui da Ermelino de Leão, de mudança, faz mais de 30 anos, um dos objetivos é chegar mais perto do curitibano. E isso aconteceu. Né? E minha família toda fazia a mesma coisa, participa até hoje. Das minhas filhas, voltando agora à família propriamente, minha filha mais velha, Silvana, 91, Silvana engenheira, 51 anos, está agora fazendo doutorado. A minha filha do meio, Cristina, fez ciência da computação, morou nos Estados Unidos, também na Inglaterra. E a mais nova das filhas é a Gisele, que fez administração. E hoje elas têm uma loja, ela com a segunda filha. E tenho mais uma filha muito querida, que agora tem 10 anos, que é uma neta, mas por opção ela me chama de pai e mora conosco. É querida, uma menina encantadora, e eu sou pai dela e ela é minha filha. E ela vive conosco e traz muita alegria para nós, muita juventude, né? Muita juventude, muita infância, e que estuda bem, traz sempre momentos encantadores para nós. E tenho mais um neto, que é filho da Cristina. Esse menino estuda no Bom Jesus e se sai muito bem. Ele é muito dedicado aos estudos e aparentemente não estuda muito, mas
não há preocupação nenhuma na escolaridade dele. Ele é realmente muito bom nesse particular. Continuando, eu quero falar também do nome da minha filha mais nova. Ela se chama Maria Clara. E esta, então, faz parte hoje da nossa família com muita alegria. O neto, Henrique, também está constantemente em casa. Dorme em casa constantemente e é também uma das alegrias muito grandes nossas. Eu queria voltar ainda a um outro item, que eu tive muita satisfação de participar. Primeiro, como fundador do curso de administração da Universidade Federal do Paraná. E também participei como líder e primeiro presidente da fundação da CEPAS, cujo nome hoje é um pouco diferente. Ela tem o nome de União Nacional das Entidades União Nacional das Entidades de Atendimento Social. Não posso precisar mais o nome. E hoje é uma entidade muito grande, muito forte no Brasil. E sinto que essas iniciativas produziram seus efeitos e elas cresceram. Quero, no final, ainda agradecer mais uma vez a minha família, que me deu essa oportunidade de poder me dedicar ao trabalho, de poder estudar com muito afinco, com muita dedicação. E, como resultado, hoje eu me sinto feliz, me sinto realizado, mesmo com a minha esposa, que nós temos hoje mais de 52 anos de feliz matrimônio. Gosto de viajar, ela também. Já viajamos bastante e viajamos mais para aqueles locais onde eu estudei na época. Eu quero, ao final desse depoimento, deixar muito claro os meus cumprimentos pela iniciativa desse projeto. Acho que é algo inusitado, algo diferente e que vai ficar registrado para a história. Eu cumprimento aqui o Renato e toda a sua equipe, cumprimento a Academia Paranaense de Letras e também o Curitibano por este espetacular projeto. Muito obrigado.